PL tenta salvar projeto da anistia com versão suavizada, focada apenas no 8 de janeiro. O que quer suavizar o PL, hein, professor? Do jeito que estava não passava, Flávio. Nem vai passar, né? Não dá para acreditar que todo mundo vai ser perdoado por crimes políticos ou eleitorais de 30 de outubro de 2022 até os atos do dia 8 de janeiro, porque era isso que queria perdoar aquelas explosões que aconteceram, por exemplo, em Brasília, na frente do aeroporto, com bomba caseira, aquelas questões que envolveram ali não apenas o 8 de janeiro, mas os eventos todos que culminaram no final da eleição, a partir do final da eleição até o dia 8 de janeiro. Era essa a ideia do PL, viu, gente? Do projeto de lei e do partido político PL, de fazer uma anistia que fosse ampla, geral e restrita. Não passa. Os líderes da casa não vão assinar e o governo vai começar a botar para fora aqueles deputados da base que assinaram a lista para votar a urgência do projeto e que tem cargo no governo. Então, por exemplo, por que o projeto foi protocolado ontem à tarde pelo PL a toque de caixa? Foi protocolado porque alguns deputados começaram a procurar o presidente do PL, Sóstenes Cavalcante, para tirar o nome da lista. Porque tem cargos no governo. Tem cargo no governo e se assinar a lista, os cargos do governo estão fora. Na Codevasf, em Furnas. Então são muitas as empresas hoje de segundo e terceiro escalão ou estatais que recebem indicados de políticos que estão no governo. Novidade para ninguém, isso acontece em todos os governos. Mas o governo usou a sua moeda de troca. Se assinar a lista, tiver o nome com a lista, perde o mandato. Essa caça já começou, professor? Não começou ainda, mas parece que hoje sai exoneração, viu, Flávio? Já tem hoje um primeiro sinal de alerta aí para alguns deputados, especialmente envolvidos com a União Brasil. Do União Brasil. Tem muita gente, principalmente deputados do Nordeste, da base do União Brasil, que assinaram esse requerimento de urgência e que podem perder os cargos hoje. É a ameaça do governo, a ameaça da Gleice Hoffmann. Não pensaram nisso antes, hein? Não é que não pensaram, talvez não pararam para dimensionar que o governo tinha esse poder nas mãos e que o governo ia agir da forma como se age em situações como essa, né? Depois de protocolado, não volta atrás, professor? Não volta. Protocolado foi, a não ser que a metade, 132 nomes, peçam para retirar da urgência. Então, você vê, você teria que fazer todas essas pessoas praticamente desistirem. Mas já sabendo disso, que vai ser difícil a pressão do governo, o próprio Supremo Tribunal Federal já disse que é inconstitucional, existe por parte do entendimento da justiça de que crimes eleitorais não podem ser perdoados, apenas crimes voltados para delitos comuns. Então tem toda uma questão jurídica por trás que impede essa ampla e restrita anistia. E ela perdoaria realmente, Flávio, a todo mundo, independente do tamanho do crime, a anistia perdoaria todo mundo. Então o que vai agora? O que é a versão suavizada? Isentar apenas as pessoas que participaram do 8 de janeiro. Tá? E com delitos pequenos, digamos assim, com delitos menos graves, né? Então aquele que depredou patrimônio público, por exemplo, que atentou contra a vida de policiais, como é o caso de uma soldada da Polícia Militar que foi violentamente agredida, soldado da PM em cima do seu cavalo que foi brutalmente agredido. Então para esses casos não, mas para os casos de dosimetria comum, como eles têm sido chamados pelo próprio Supremo Tribunal Federal, haveria um perdão, mas não um perdão total, uma conversão em trabalhos em penas alternativas, trabalhos sociais ou pagamento de multas. Então é uma versão mais suave, é a versão que deve tramitar na casa. O Sóstenes Cavalcante tem uma reunião com alguns líderes do parlamento essa semana, vai esperar o presidente da Câmara, Hugo Mota, retornar de viagem para apresentar uma versão mais light do projeto de anistia. Lembrando que essa versão mais light não beneficiaria o Bolsonaro, né? Nenhum ato político anterior ao 8 de janeiro não beneficiaria ninguém que pudesse ter participado de outro crime dentro dessa esfera que foi o fim da eleição de 30 de outubro de 2022 até os atos do 8 de janeiro. Apenas beneficiaria crimes menores e dentro dos ocorridos de 8 de janeiro. É a versão que tem mais chance de prosperar na casa e que poderia ter, inclusive, o apoio do próprio Supremo Tribunal Federal. Não é comum o Supremo Tribunal Federal se envolver em disputas de natureza política. Aliás, tem sido muito comum, né? Não deveria. Não deveria. Eu sempre cito aqui, Flávio, acho que é uma boa frase, o Ciro Gomes, quando é muito acusado de falar muitas bobagens, de ser muito verborrágico, mas ele dizia lá em 2018 que os poderes tinham que estar dentro das suas caixinhas, né? E ele foi interpretado ali como um autoritário, cerceador, ditador, mas ele estava falando uma grande verdade, que são os poderes atuar dentro das suas predisposições constitucionais, ponto.
Então, a gente deveria ter muito menos envolvimento do Supremo em questões políticas, mas o fato é que o Alexandre de Moraes e outros deputados já andaram conversando sobre uma ideia de suavizar um pouco mais a dosimetria das penas, entendendo que mexer na dosimetria pode tirar um pouco do impacto, do ânimo dos deputados que querem votar a anistia, para que eles possam defender alguma coisa que seja realmente mais light. Anistia total, você já disse aqui que é contra, né? Não, tem que ser, Flávio, porque se a gente é um precedente muito perigoso para a história brasileira. Você imagina, o cara entra na sua casa, quebra, depreda tudo e tá perdoado. Não é assim que funciona. O que aconteceu no dia 8 de janeiro, mas teve o G. Dias dentro do Palácio Planalto que deu águazinha para os manifestantes invasores. Tá aí no Supremo e na Câmara dos Deputados. E o que aconteceu com essas pessoas que foram agredidas violentamente? Porque não era todo mundo o tiozão da Bíblia com a Bíblia debaixo do braço, não. Pelo contrário. Tinha muita gente ali que estava ali para badernar, para criar uma situação de caos e o governo convocar uma GLO. Era isso que estava em pleno e é isso que foi investigado e é isso que tem provas substanciais. Então, eu sou a favor de rever a dosimetria. Não acho que um estuprador fica 8 anos na cadeia e uma pessoa que vai lá e picha uma estátua fica de 14. Não faz sentido. Por mais que seja ali um grupo pensando em intervenção do Estado, golpe de Estado, não faz sentido. Então vamos rever a dosimetria, vamos fazer ela ter o tamanho que ela tem que ter diante da justiça, para que seja uma coisa coordenada. Vamos individualizar os processos. O processo não pode ser Ctrl-C, Ctrl-V. Infelizmente, viu, gente, tem muitos desses processos contra essas pessoas do 8 de janeiro que são Ctrl-C, Ctrl-V, principalmente no que diz respeito aos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de golpe de Estado. Então ali é ipsilitra, o Ctrl-C, Ctrl-V é para todo mundo. Então eu acho que precisa individualizar mais, ver o tamanho do que fez cada um, para aí se você condensar uma pena que seja justa e natural. Mas a anistia é perigoso demais, Flávio.